Irmãos, foi um investimento que a igreja fez na sua esposa, para que você pudesse também ser abençoado. Porque quando nós caminhamos em unidade, o esposo, a esposa e as mulheres que ainda vão casar, mas aprenderam esse princípio, com certeza, eu creio, que vai ser diferente. Um lugar onde mais Satanás tem atacado, um lugar onde mais tem sido, os ataques intensos é na família. É na separação, é na desunião. Mas como igreja nós estamos levantando, nós estamos nos posicionando para dizer: na nossa família não, na família de Deus não. Então tivemos há um tempo atrás a conferência para homens e foi uma bênção. Os homens foram bastante edificados. Tivemos dos jovens e tivemos hoje das mulheres. Trabalhamos nas gerações para que todos eles entendam o propósito de Deus para cada um. Você é importante para Deus. Você é especial para Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodolfo. Seja muito bem-vindo. Aqui é a casa do seu pai. Aqui é o lugar de você abrir o teu coração para Ele. Aqui é o lugar onde você entrega para Ele. Você não pede nada, você entrega. Porque pedir, Ele sabe o que você precisa. Mas e o que é que nós precisamos saber dEle? Então é a altura de você entregar o teu coração. E você tem colocado, ministrado nessa igreja e no nosso coração tanto sobre crescimento. Tivemos um culto abençoado terça-feira lá em Woking, amém? Eu falei, o pessoal estava com pouca fé. Nós colocamos apenas algumas cadeiras e depois tivemos que sair correndo atrás da cadeira porque não havia espaço para as pessoas. Ainda existe um povo com fome e com sede. Ainda existe um povo sedento pela palavra de Deus. Não porque a Lagoinha é especial, não, irmão, mas é quando você leva a presença de Deus, quando você leva o fruto da vide, e Ele é onde as pessoas se alegram. Nós não somos especiais, nós somos filhos que entenderam o seu propósito e vão fazendo em lugares, aqui ou em qualquer outro lugar, o ID do Senhor. Não importa onde Deus te colocou, não importa o que você acha que você é, não importa se você acha que tem capacidades ou não. Deixa eu falar para você, aquele que te capacita vai ser dia após dia. O lugar que Deus te colocou é para você frutificar. É isso que o Senhor vai falar conosco hoje. Não podemos desistir de frutificar. Não podemos desistir da nossa identidade. Mesmo que você ache que você é diferente de alguém, mesmo que você ache que você não tem as características padrão de um evangelho, que foi colocado de uma forma, mesmo que você ache que você não tem as capacidades de tantos homens que pregam, Deus escolheu você para fazer coisas extraordinárias. Porque se for alguém capacitado, a capacitação e o intelecto é dele, mas se for pessoas simples, humildes, com o coração aquebrantado, é através dele. Então hoje nós vamos compartilhar essa palavra. Acredite em você. Acredite naquilo que Deus colocou em você. Acredite no seu chamado, acredite no seu propósito, acredite na missão que Deus te deu, que não foi para mim, foi para você, foi para sua casa, foi para sua família. Há uma missão, há um propósito de Deus da criação da sua vida, da instituição da tua família. Não foi em vão que Deus te trouxe para aqui, não foi em vão que Deus fez todas as coisas para você também. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele não estava pensando só nele, Ele estava pensando em nós. Quando Deus enviou o seu filho para o madeiro, Ele não estava pensando somente naquele filho, mas em todos que seriam salvos através do sacrifício. Então você recebeu isso, você foi alcançado por isso. Amém? Como estão entendendo aqui? Oh Jesus. Irmãos, nós louvamos e adoramos a Deus. Nós entoamos louvores ao Senhor. Chamamos Ele de meu amor e de meu amado. Mas será que o nosso coração consegue dizer meu Senhor? Será que o nosso coração consegue chamá-lo de meu Senhor? Porque Ele ser o nosso Salvador é fácil. Ele subiu na cruz, entregou sua vida e salvou a minha. Mas chamar Ele de meu Senhor e entender as fases que Ele vai nos colocar e nos proporcionar. Será que nós vamos entender? Vamos abrir a Bíblia então, para a gente tentar entender aqui. Lucas 13, 6, 9, fala de uma parábola bem conhecida para todas as pessoas. E essa parábola, ela mexe muito comigo, porque eu já passei por essas fases aqui. E eu disse, Senhor, por que eu?
como através de mim. Olha de onde eu vim, olha quem eu sou. As pessoas que estão à minha volta não são parecidas comigo. As pessoas que estão à minha volta, sabe, irmão, você já entrou num ambiente onde você era o menor deles? Você já entrou num ambiente onde as pessoas tinham, o currículo deles era tão extenso em relação a pregações, em relação a livros, e você fala assim, poxa, eu não consigo nem escrever nenhuma mensagem, quanto mais um livro. E você olha e fala assim, onde é que eu estou nisso? E o Senhor começa então, ele fala, e Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Então disse o homem que cuidava da vinha, já fazem 3 anos que eu venho procurar frutos nessa figueira e não encontro nada. 3 anos que eu venho procurar comer desse fruto e não encontro absolutamente nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando um lugar inutilmente na terra. Por quê? Se ela não frutifica, então por que você está deixando ela ficar aí, ocupando uma terra inutilmente? Ela está ocupando o espaço de alguma coisa, do resto da vinha que poderia estar sendo plantada ali e crescendo, mas por que ainda deixou aí? E ele continua. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, isso é fantástico. Se nós entendemos isso e deixarmos ser cuidado por Deus, há uma oportunidade. E ele fala, Senhor, deixe ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, e se vier a dar fruto, muito bem, se não der fruto, o Senhor corta. Não vou cortar essa árvore, porque ela não vai dar fruto, Senhor, eu não vou cortar. Eu vou cuidar dessa árvore durante 1 ano, mas se ela não der frutos, como é o propósito dela, o Senhor pode cortá-la. Irmãos, feche os seus olhos. Jesus, fala aos nossos corações, Pai. A Tua graça nos alcançou, Jesus. O Teu amor nos constrange. A Tua presença nos faz nos render aos Teus pés. Oh, Jesus, através da Tua palavra nos mostra que mesmo nos lugares mais difíceis, o Senhor é conosco. O Senhor é que nos colocou nesses lugares e nesses ambientes, Deus, para que o Teu reino, para que a Tua presença, para que o Teu nome seja engrandecido. Som dos nossos corações, Pai, manifesta a Tua presença em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Jesus contava essa parábola, e se nós formos ver, mesmo que essa vinha, que essa figueira estava plantada numa terra fértil, numa terra preparada para dar bons frutos, uma terra que foi propositalmente preparada para frutificar. Sabe, irmãos, não é fácil. Imagina que você tem lá tantos lugares para plantar e você vê que tem uma figueira, não em qualquer lugar, mas o dono daquela vinha teve o cuidado de plantar a figueira bem no meio da vinha. Ele não plantou numa ponta, não plantou num lado, ele plantou exatamente no meio. E entenda uma coisa, todo ano, todo tempo, o dono da vinha o dono daquela vinha passava por todas as vinhas, ia em direção ao figo, em direção à figueira. Se nós formos viver aqui, a videira é uma das árvores mais difíceis de vingar. Ela precisa de ambiente correto, temperatura correta, o sol não pode estar muito forte ou muito fraco, sabe, o terreno tem que estar preparado, não pode ter muita água ou pouca água, não pode ter muito vento, então ela é uma planta ao qual requer muitos cuidados. Então imagina que aquela figueira foi plantada no lugar onde tinha muitos cuidados, e do mesmo jeito que o dono da vinha, aquele ajudador, aquele homem que trabalhava para que aquela vinha crescesse, também ia na figueira, porque a figueira continuava a crescer,
Mas o problema é que ela não dava fruto. O dono da vinha queria que a figueira estivesse ali. Não fala como falamos a parábola do semeador na semana passada, que o semeador saiu para semear e uma das sementes caíram em algum terreno. Não, ele propositavelmente plantou aquela semente. Eu quero comer do figo dessa árvore. Eu quero desfrutar do fruto dessa árvore. Deus quer desfrutar do fruto ao qual Ele te deu. Às vezes você acha que você tem que ser vinha. Às vezes você acha que tem que ser igual a todo mundo, no mesmo padrão, na mesma maneira de falar, na mesma maneira de vestir. E Deus está dizendo, você é uma figueira. E não é porque você é figueira que eu sou menos com você, não. Por quê? Porque a vinha que era tudo igual, estava tendo cuidado, mas todo ano ele ia buscar frutos na figueira. Quanto tempo faz que o Senhor vem buscar frutos em você? Quanto tempo faz que você é uma figueira estéril? Quanto tempo faz que não há nada para oferecer para ninguém? As pessoas vêm até você e elas não encontram nada. Elas encontram folhas, elas encontram ramos, mas elas não encontram o propósito daquela árvore: fruto. Então ele plantou naquele lugar, não foi por acidente, mas com um propósito, com um objetivo e uma expectativa. Eu quero comer do fruto. Eu não vou desistir, eu quero comer do fruto. Há um propósito naquilo que Deus tem feito na sua vida. Ele quer comer do fruto. Ele te plantou nesse lugar tão difícil, tão inóspito, mas Ele quer que você frutifique. É nesse lugar de luta, onde todos olham para você e não conseguem enxergar, dizendo assim: você não é igual a mim. Você não consegue fazer o que eu faço. Você não tem o valor que eu tenho, porque claro que a vinha tem muito mais valor do que o figo. Porque o figo você pode fazer doce, mas a vinha você pode extrair o suco de uva e transformar em vinho. E o vinho tem um valor. Então, qual é o agricultor, o dono de uma plantação que não prefere arrancar a figueira e colocar mais vinhas, porque vai trazer recurso para ele? Na lógica humana era isso que ele poderia fazer. Mas na lógica de Deus, eu vou plantar para que todo mundo veja que o diferente também frutifica. O que Deus está falando para nós, isso aí. Ele não estava, ele plantou com cuidado. Eu quero você nesse lugar. E aquela figueira não produzia 3 anos. Mas ela não era uma figueira pequena, ou uma figueira simplesmente que há 3 anos ela está aí, ela não vai conseguir dar fruto, pastor. Se formos ver em Levíticos, os 3 primeiros anos de qualquer árvore plantada, não se podia colher os frutos dela, eram frutos malditos. Ninguém poderia comer dos primeiros 3 anos do fruto. O 4º ano daquela colheita era o ano ao qual era consagrado, ela era dado como oferta para o Senhor. Então ninguém comia durante os 4 primeiros anos nenhum fruto de nenhuma árvore, nenhum alimento, nada, porque os 3 primeiros anos era maldito e o 4º ano pertencia ao Senhor. A partir do 5º ano, ele fala que você poderia comer frutos com abundância. Então aquela vinha, aquela figueira tinha 7 anos. 7 anos. Ele esperou o tempo. Ele esperou o tempo certo, sabe, o tempo da empolgação passar, o tempo de dar frutos empolgados, dizendo assim: olha, pastor, eis-me aqui, pastor, vamos junto, vamos lá, eu estou na igreja, eu estou com o Senhor, estamos juntos, estamos aqui, pastor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Vamos começar a arrastar na cadeira? Não, pastor, fui chamado para cantar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vigília. Não, pastor, eu quero pregar. Porque você quer ser igual a todas as outras vinhas que chegam naquele lugar e querem mostrar: eu sou vinha, você não é vinha, você é figueira no meio de uma vinha. E não se ache desprezado porque você é uma figueira. Não, porque Deus tem cuidado de você, para que você frutifique. Mas por que eu não consigo frutificar? Sabe, ela pode ter se empolgado nos primeiros frutos, dado frutos, ao qual o dono da vinha não foi comer,
Mas ele foi no tempo correto, à busca de comer algo daquele lugar, porque ela tinha um propósito. O propósito da figueira dá o que, irmão? Figo, fruto. Você lembra quando Jesus sai de manhã desejoso para comer figo, e ele encontra lá no fundo uma árvore bonita? Só que, porque ele sabia que o fruto, o figo, se esconde atrás das folhas, por isso que ele foi até lá. E quando ele chegou lá, não tinha nada. O problema é que muitas pessoas estão querendo mostrar aquilo que não são para ser igual aos outros. E Deus se chamou para ser diferente, mas para ser a imagem e semelhança dele. Quem é você? Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Ah, mas você não tem nada. Eu tenho tudo que o meu Pai tem, porque Ele disse que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, meu irmão, eu não sou pobre, eu não aceito essa palavra sobre mim. Eu não sou um derrotado, porque o meu pai não é derrotado. Eu não sou um Zé Ninguém, porque o meu pai não é o Zé Ninguém. Ele tem uma identidade firmada e o DNA dele corre em mim. Então eu não tenho que ser igual a você, eu tenho que ser igual a Ele. Se você olha para mim à espera de eu ser igual a você, então você está enganado. Não quero que vocês sejam igual a mim. Paulo fala em imitar. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. São as minhas atitudes, a minha maneira de viver, o caráter. Isso a gente tem que imitar. Mas temos que ser a imagem e semelhança dele, parecidos cada dia mais com Cristo, não com o homem. Mas se vocês não conhecem, através das Escrituras, quem Ele é, então espelhamos em homens que estão com o coração ligado ao Pai. Acho que você, nessa caminhada, você já, poxa, queria ser igual a você na oração, queria ser igual a você nessa fé, sabe? Mas nós podemos entender que cada um aqui é diferente, e temos um chamado e um propósito diferente. Eu falo sempre, eu nunca desejei estar aqui. Não era o meu sonho ser um pastor, eu não cresci num lar cristão. Não desejei estar aqui pregando, mas não é sobre a minha vontade, mas é sobre a vontade daquele que me chamou. Então, irmãos, quando você entrega a tua vida para Cristo, não é mais você que decide. Os teus planos são bons? São, mas os deles são melhores. Os seus pensamentos são bons, claros e retos? São, mas os deles são maiores e melhores do que os meus. Então nós podemos fazer planos, mas olha só, não era o plano daquele homem, sabe, só plantar vinha. Ele disse, eu vou mudar isso aqui, vou colocar algo diferente no meio deles, vou colocar algo diferente, sabe, às vezes deixamos de produzir, na igreja, na nossa família, no nosso chamado, no próprio propósito de Deus. Deixamos de produzir, sabe, no nosso ministério. Deixamos de nos entregar aquilo que Deus colocou em nós. Não é o nosso tempo. Ah, não, pastor, fica para depois. O problema é que esse depois pode ser tarde. O problema é que esse depois nunca pode chegar. Você sabe qual é o lugar mais rico da terra? Onde tem sonhos que ninguém nunca sonhou, projetos que ninguém nunca realizou. É o cemitério, irmão. Porque muitos deixaram para amanhã. Muitos deixaram para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu dou fruto, amanhã eu me entrego, amanhã eu faço com que alguém venha até mim e coma daquilo que Deus colocou em mim. Sempre deixando para amanhã. Sabe, essa parábola representa a nós como igreja, às vezes o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso propósito. Nossos esforços deveriam ser sempre para dar frutos. Os nossos esforços deveriam para manter, sabe, sempre a figueira cheia, para que alguém que venha com fome encontre alimento em nós. Para que aqueles que não têm uma direção possam descansar às vezes à sombra dessa árvore e possam se alimentar dos frutos que você tem para oferecer. Mas onde é que estão os frutos? Assim como a figueira tem um propósito de produzir frutos com excelência, nós como cristãos também temos uma identidade, um propósito em Cristo de produzir. Um cristão gera outro cristão, um filho gera outro, o amor gera outro amor. Por causa de um, o amor chegou até nós. E por causa de um, ele fala assim, olha, preciso que um morra para que haja
fruto. É preciso que uma semente seja lançada na terra para que ela frutifique. É preciso você entender e morrer para as suas vontades, para fazer a vontade daquele que te chamou. E o que ele está dizendo essa noite é: chega de viver segurando aquilo que não é seu. Não retenha o que Deus colocou em você. Você não é represa, você foi chamado para ser rios de água viva. E não dá para controlar um rio descendo, meu irmão. Então você não é represa. Sabe, João 15,16 ele fala: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Para quê? Para que vocês vão e deem frutos. Não foi você que escolheu estar aqui. Não foi você que escolheu estar no ambiente que você está. Foi o próprio Deus que te colocou lá. Para quê? Para que você, nesse ambiente que você está, você frutifique. Pastor, mas esse ambiente é ruim, esse ambiente é duro, as pessoas me perseguem, mas nunca esqueça de quem te colocou lá. Não foi a mão do homem, foi o Jeová Jirê, foi o Deus Todo-Poderoso, foi o nosso Senhor. Então se Ele te colocou lá, Ele faz você frutificar naquele ambiente. Ah, pastor, mas ela é muito difícil. E a gente começa a fazer o quê? Dá desculpa, pastor. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem é bom de dar desculpa nunca vai para frente. Entenda. Eu dava desculpa de tudo, irmão. Ah, escreve um livro. Eu não sei. Eu não tenho capacidade. Ah, eu não sei se isso é para mim. Ah, faça isso. Até quando? Eu vou deixar de pegar aquilo que Deus colocou em mim como semente e compartilhar com aquele que precisa? Quantos livros nós lemos e pessoas abençoadas que fomos edificados? Quantos projetos Deus colocou no teu coração que por algum motivo você tem abortado ele? Com medo do que as pessoas vão dizer ao teu respeito, ou com medo de você ser, não, isso é diferente, não dá para fazer. É por ser diferente que Deus escolheu você. É por ser diferente daquele ambiente que Deus te colocou lá. Porque no ambiente de trevas é preciso ver a diferença da luz naquele lugar. E você é luz, você é sal e luz nessa terra, diz o Senhor. Então se eu e você somos sal e luz da terra, para eles somos diferentes. Vocês são crentes, são doidos. Vai o sábado para o culto, vai domingo para o culto, vai quinta para o culto, terça para o culto. Não interessa, mas a minha vida está sendo transformada a cada culto, a cada palavra, a cada GC, a cada relacionamento entre irmãos. A minha vida está sendo transformada. E a sua está ficando aonde? Porque eu sei para onde eu estou indo. E você? Para onde é que vai? Então uma das primeiras coisas que nós imaginamos: será que eu estou no lugar errado? Ah, Senhor, eu não consigo frutificar porque eu estou no lugar errado. Esse não é o lugar que o Senhor me chamou. Mas imagina se a figueira pudesse olhar à volta e dizer assim: olha, eu vou reter todos os frutos aqui. Por quê? Porque eu não estou no meu ambiente. Eu estou num ambiente totalmente diferente. Aqui só se produz vinha. Aqui todo mundo é igual. Eu sou o único que sou diferente. Olha para mim, olha, Senhor, como eu posso produzir algo? Porque não tem como. Eles estão sendo preparados para produzir para eles. Só que a figueira, meu irmão, não precisa de tantos cuidados como a vinha. Mas ela também desfruta de todo o cuidado que a terra que a vinha tem, recebe. O problema é que eu esqueço, não, sabe, esse não é o meu lugar, aquele não é aquilo, o propósito que Deus tem para mim, por isso que eu não posso produzir. Eu tentei dar uva, mas eu não consegui. Eu tentei gerar uva, mas eu não consegui gerar essa uva. Claro, por quê? Porque você é uma figueira. Então dê o fruto daquilo que Deus chamou você. Se você é um pregador, então dê frutos da tua pregação. Se você é evangelista, dê frutos do evangelismo. Se você é missionário, dê frutos do teu missionário, da tua missão. Se você é levita, dê frutos do louvor e adoração. Porque às vezes nós queremos dar frutos em um lugar onde Deus não nos chamou. Eu quero ser um pastor quando Deus te chamou para ser um empresário. Eu quero ser um pregador quando Deus disse: cuida da tua casa. Eu quero ser um evangelista, mas Deus te chamou para ser um levita. E a gente quer dar frutos baseado no que está dando certo lá fora. Porque à minha volta, o que é sensação hoje é eu fazer um podcast, é eu fazer algo para chamar a atenção, é eu fazer várias ferramentas para alcançar mais público. Qual é o propósito?
é ser igual aos outros. Mas Deus te colocou nesse lugar para você ser diferente. Ah, pastor, mas não dá, sabe? Não dá para fazer. Eu não estou no lugar apropriado. Não tem como eu falar do amor de Jesus, que aqui a língua é inglesa, pastor. Então eu não tenho como evangelizar. Não tem como eu falar do amor de Jesus para ninguém. Por quê? Porque eu estou num lugar inapropriado. O lugar não é a minha terra. Mas é engraçado. O que você fazia lá onde você estava no Brasil? Então, o mesmo Deus que te trouxe, o mesmo Deus que te ungiu, o mesmo Deus que te capacitou, o mesmo Deus que te deu poder e autoridade, Ele não está aqui com você nessa nova fase da sua vida? E aí você acha, não pastor, não dá, a língua é difícil. Deixa eu falar para você, você não precisa pregar para o inglês não, irmão. Você sabe quantos brasileiros tem aqui? Em UK? Registrado, tá? 70 mil brasileiros. Fora os que não são. Vamos colocar, tem mais de 150 mil brasileiros. Aí eu pergunto uma coisa, será que não tem nenhum desses que precisa de ouvir a palavra? Será que Deus te plantou no lugar errado? Você está no meio dos drives e acha que Deus vai mandar um pastor, um anjo, um querubim ungido para falar do amor dele quando Ele te plantou naquele lugar. No meio dos drives onde você trabalha, você acha que Deus vai enviar alguém muito poderoso para fazer algo transformador. Não, Deus pega e escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. É você que Deus vai usar. Ei, não, mas Deus está me levando como eu sou só um cleaner. Não, você não é um cleaner. Você é filho de Deus, filha de Deus, de um ambiente que precisa da presença dEle. Então, irmão, não se diminui por aquilo que você faz, mas engrandeça por aquilo que você carrega. Você carrega a presença dEle, a palavra dEle, o reino dEle, a responsabilidade de produzir frutos. Então, eu não me baseio naquilo que está do lado de fora. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu posso ser um empregado, mas Deus me chamou para ser um empresário. Eu vou esperar o tempo de Deus, porque eu vou frutificar. Se Deus prometeu que eu iria dar frutos, irmãos. Sabe, às vezes a gente recebe uma promessa de Deus: Senhor, eu vou dar frutos de prosperidade. Eu vou dar frutos no ministério, que eu vou crescer, eu vou ser um grande homem de Deus. E a gente, quando vê que as coisas não estão acontecendo, acabamos nos frustrando. Porque no nosso entendimento, na nossa cabeça, nós precisaríamos, para ser um homem ou uma mulher próspera, precisamos ter nascido no Palácio de Buckingham. Para eu poder viver essa promessa de prosperidade, eu tenho que vir já de uma família estruturada, pastor. Eu tenho que vir já com uma unção de riqueza sobrenatural, morar no Palácio de Buckingham. Você é filho do dono do ouro e da prata, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nas ruas do céu são feitas como de ouro. Então, meu irmão, você é rico sim. Você não precisa nascer no Palácio de Buckingham para dizer, eu sou, junto com ele. Você não precisa ter nascido num berço, sabe, de descendências de pastores, porque eu não nasci. Porque às vezes a gente espera que os grandes homens de Deus, aí eu quero não, se eu pôr, sabe, para ser um grande pastor, porque eu tenho essa promessa, eu deveria ter nascido na casa do John Wesley, na casa de Billy Graham, deveria ser filho de Benny Hinn, mas você é filho de Deus. Billy Graham também é filho de Deus. John Wesley também é filho de Deus. E foi o tempo dele há muitos anos atrás. Agora é o seu de mostrar que você é filho. Agora é o seu de mostrar a semente do fruto que Ele te deu. Se é curar, cure. Se é profetizar, profetize. Se é libertar, liberte. Se é pregar, pregue a palavra, mas não se cale. Não é porque o ambiente não está preparado, irmão. Há 2 semanas atrás veio duas pessoas inglesas ali. Eu disse, mas o meu inglês não é tão fluente, mas eu ficar maior do que o meu inglês, é o amor de Deus por ela. Então eu disse, irmã, eu não sei muito falar inglês não. Chamei aqui a Joyce. Joyce, traduz aí o que eu vou falar para essa mulher agora. Traduz aí, manda ela segurar no espírito dela, que ela vai levar uma cacetada de Jeová. Vai, traduz tudo. E ela, como é que eu vou fazer, pastor? Te vira, mas traduz. Só que teve um momento que eu disse assim, olha, esquece, Jesus, Ele te ama. Independente do que está passando na tua casa ou dentro de você, o que Ele quer é transformar a tua casa, a tua vida, a tua maneira de viver. Irmãos, quantos sabem aqui que o inglês não chora? Eu já estava comigo.
Aquela mulher começou a chorar, sabe, estamos vivendo um ano da compaixão. Eu senti aquilo que Jesus sentiu, cara, íntima compaixão. Eu senti a dor daquela mulher por não conhecer Jesus, mas eu não conheço Ele. Ele disse, mas deixa Ele se apresentar para você, deixa Ele essa noite transformar a tua vida, deixa Ele mudar tudo, mesmo que você não acredite nele, Ele continua sendo o teu Deus. Você quer um pai, Ele é o teu pai. Você quer um esposo que foi embora, Ele é o teu marido. Você quer um irmão, Ele é o teu irmão. Você quer um companheiro, Ele é o teu companheiro. Um ajudador, Ele é o teu ajudador. Apenas deixa Ele entrar na tua vida essa noite. Então não pense, porque você está num ambiente que você não conhece, que Deus não vai te usar. Ei, figueira, dê frutos. Você foi chamado para frutificar, independente do ambiente. Fala, pastor Edson, cada vez que você cortar o cabelo de alguém, Carlos, você tem a possibilidade que muitos não têm como pastor. Você está com a mão na cabeça daquelas pessoas, declarando, Senhor, eu estou cortando o cabelo dele, mas eu declaro salvação, transformação, avivamento, renovo de Deus sobre a vida de cada um deles. Irmãos, é a oportunidade que nós temos. Quando você entrar numa casa, você não é aquela que vai limpar, é o que vai trazer o renovo. Lembra? Quando você sai de lá, tudo está diferente. Quando você entra numa casa, toda virada, tudo bagunçado, tudo sujo, e quando você sai, você deixou a sua identidade lá. Você entrou com a identidade daquele lugar, e você saiu de lá deixando a sua identidade. Você deixou a sua marca. Então, irmãos, não é o ambiente, é você. Eu estou sendo perseguido nesse lugar. Permanece, porque é nesse lugar que Deus vai te fazer frutificar. É nesse lugar que Deus vai usar a sua vida. Sabe? Como Deus quer que você possa desenvolver esse chamado. Como eu estava falando, Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. É muito fácil. Às vezes as pessoas falarem para mim, pastor, mas é fácil o senhor estar em cima, porque o senhor pode pensar que eu vim, como eu falei, eu não vim de uma descendência pastoral, irmão. Eu vim de um lar que não era muito bom. Meu pai assiste todo sábado, ele sabe. Onde meu pai ia para a igreja porque tinha uma necessidade. Quando ele tinha uma necessidade, ele era o crente mais fiel. Mas quando a necessidade passava a chama, passava o amor. Então eu cresci nesse ambiente onde eu tinha uma bisavó que orava, e todos os hinozinhos do coque, sabe aqueles hinozinhos, irmão, da harpa. Eu aprendi com ela, orando e ouvindo ela falar. Mas também conheci os outros lados, os outros ambientes que são negros. Então eu vivia oscilando entre esses dois mundos, até um dia que o Senhor me encontrou. Mas eu não vim desse ambiente. Não esteja à espera de você ser alguém para Deus, vindo de uma descendência de grandes pastores, sacerdotes. Entenda uma coisa: quando você aceitou Jesus, a sua paternidade e a sua descendência agora é de Cristo. Então não importa se seu pai não foi um pastor, o seu pai é um rei dos reis. Não importa se o meu irmão não é um pregador, não foi um pregador. O teu irmão mais velho foi o maior de todos os profetas que pisou na terra. Então não é por aquilo que a gente acha que nós podemos fazer ou não. Eu nunca, irmão, eu era envergonhado. Eu tinha vergonha de falar em público. Imagina, pastor, mas o senhor está sempre falando os caras, eu tinha vergonha de falar em público, mas o Senhor foi capacitando para que as coisas mudassem e o propósito dele acontecesse na minha vida. Então não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar do amor, não tenha vergonha de fazer nada. Então é muito mais fácil, como aquela figueira podia dizer, como eu já disse, como você pode estar dizendo hoje, dar várias desculpas. Desculpa é muito fácil, meu irmão. Pastor, eu não consigo dar fruto, sabe por quê? Não são fáceis as coisas. Eu tenho outras prioridades. A minha prioridade não é hoje a igreja. A minha prioridade hoje não é servir. E quando vai ser? Como seus filhos vão conhecer Jesus? Como tua casa vai ser transformada se você não conhece aquele que pode transformar? Como tua vida pode ser mudada e a direção do caminho que Deus tem para você pode ser revelado para você se você não tem tempo de estar com Ele? Como eu posso viver as promessas de Deus se eu não conheço quem ela é?
Mais de 8 mil promessas, irmãos, tem para a minha vida e para a sua. Então, irmão, será que não tem nada que a gente possa viver da palavra? Será que você acha que o ambiente que Deus se colocou, tirou você lá do Brasil, onde Ele poderia ter feito você prosperar lá? Outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele falou assim: cara, do jeito que nós pregamos o Evangelho, do jeito que a gente ama Jesus, se a gente estivesse lá no Brasil, cara, imagina como estavam nossas igrejas. Eu disse, mas se eu estivesse lá, poderia ser que eu não estivesse fazendo a mesma coisa que estou fazendo aqui. Então eu não tenho que olhar para o que está acontecendo lá, eu tenho que olhar para o que está acontecendo aqui. Eu tenho que entender o que o Senhor quer de mim aqui, porque se Ele me plantou aqui, Ele me quer aqui. E é aqui que eu preciso frutificar. E é o que está acontecendo. Enquanto houver vida, enquanto houver terra, enquanto houver a presença de Deus, não pode deixar de ter figo, não pode deixar de ter frutos. E a gente tem que entender isso. Sabe, a segunda coisa é dizer assim: olha, pastor, tem pessoas que são muito melhores do que eu. Pastor, tem pessoas que podem fazer isso muito melhor do que eu. Quantos já pensaram assim? Ou vou só eu que estou sozinho aqui? Só eu estou sozinho? Vocês são fera mesmo, hein? Vocês são um bichão, hein? E eu já pensei: pastor, mas pastor, por que eu? Porque tem tanta gente melhor do que eu, que tem mais capacidade, tem mais tempo de caminhada do que eu, que são iguais a todos os outros aí no eclesiástico, sabe, na profundidade. Por que, Senhor? Porque eu plantei você no ambiente que você está, para dar aquilo que eu preciso. Eu plantei você num lugar, não para ser igual aos outros, mas para trazer diferença. Então não olhe para o teu lado achando que você é diferente. Continua olhando para cima, porque você é igual a mim. Se você olhar para o lado, você para, fazendo comparação. Mas aquele lugar é uma coisa, aquele lugar é outro, aquele lugar é isso, aquele lugar é aquilo. Mas esse lugar aqui, como é que está? Por que eu frutifico? Por que eu quero dar figo? Por que eu quero frutificar na minha vida, no meu casamento? Tem pessoas, irmãos, que estão desistindo da vida, da família, do amor, simplesmente por besteira. Não, eu quero ficar igual a todos. Que hoje agora é incompatibilidade. A gente teve uma incompatibilidade. Mas é engraçado, antes de casar não teve incompatibilidade? Se relacionar, até com Deus as pessoas estão fazendo isso. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus. Então, irmãos, a figueira olha ao redor dela e olha que parece que elas são maiores, melhores. A quantidade de figueira era muito maior, ela estava sozinha naquele ambiente. Quantos já se sentiram sozinhos no ambiente? Você olha para o lado e fala assim: ei Deus, olha a minha volta, só tem incrédulo. Olha a minha volta, ninguém vai me ajudar nessa construção, nessa caminhada. Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele disse: é aí o que você precisa estar. É nesse lugar que você vai frutificar. Mas Senhor, eles são muito mais números do que eu, muito maiores. Então às vezes a opinião deles, aquilo que eles falam é muito mais relevante do que aquilo que eu posso falar. Você está no lugar certo, no tempo certo, na altura certa. Mas o que Deus está perguntando para nós é: por que você não frutifica? Onde estão os frutos daquilo que eu te dei? Olha para a tua mão, irmão. Olha para a tua mão. Se Deus viesse agora aqui te pedir os frutos da tua caminhada, do teu amor e da tua entrega, quantos frutos você devolveria para Ele? Quantos frutos Ele se alegraria de ver nas suas mãos? Oh, servo bom e fiel, que multiplicou. Eu te dei 2 e você multiplicou. Eu te dei 5 e você multiplicou esses 5. Sabe o que a gente vai viver? A loucura de Deus é escolher o que não faz sentido para colocar no lugar, para que alguma coisa aconteça com aquilo que ninguém acredita e enxerga. Entenda, a loucura de Deus é escolher o que não faz sentido. Como a Vivi fala, vai confundir o inimigo, irmão. É esperar que a palavra ou alguma coisa, ou uma oração, ou um milagre venha de alguém com muito conhecimento. E Deus usa as coisas loucas. Deus usa as coisas improváveis para fazer grandes coisas. Sabe por quê? Porque se você for grande, a honra,
o louvor e a adoração é sua. Mas se você achar que você é pequeno diante da grandeza de Deus, a glória é sempre dele. Então nós não somos nada sem ele, absolutamente nada. Então tem pessoas à minha volta que podem ser melhor do que eu, com mais conhecimentos, mais velhos, com mais testemunho, com mais, pregações do que eu. Mas foi onde Deus me colocou, e para fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, no ambiente que Ele quer. Então não interessa se tem alguém à minha volta que é maior, mais importante, igual aos outros. O que interessa é quem é você, qual a sua verdadeira identidade, quem é você diante da vinha, quem é você num ambiente onde parece que você não frutifica. Por que você não tem frutificado? Porque você não acredita em você, porque você não acredita naquilo que você carrega. Você carrega em você uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Então o que você carrega é algo poderoso, irmão. É algo poderoso que o inimigo tenta roubar isso de você, porque ele sabe o potencial que tem na palavra e na semente que você carrega. Então ele tenta te calar, te paralisar. Sabe? Deus ama os improváveis. Quantos improváveis tem aqui? Eu amo essa história de Gideão. Eu amo essa história de Gideão. Juízes 6, o 12. Ele fala assim, que um anjo vem até lá, o Senhor diz assim, o Senhor está com você, homem valente. Ele estava moendo trigo no lagar, irmão. Ele estava escondido, porque os medianitas iam lá todo o tempo roubar as suas colheitas, roubar tudo que eles tinham. E ele chega, estava escondido lá naquele lugar onde ninguém conseguia vê-lo, fazendo algo no lugar onde não era para fazer. Mas aí veio o anjo do Senhor e fala com ele: ei, o Senhor está com você, homem valente. Está chamando um homem valente, que está escondido por causa do medo dos seus perseguidores. Ele chama de valente aquele que está lá, sabe, escondido num lugar para que ninguém possa o encontrar e roubar aquilo que ele estava fazendo. E ele responde. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Que força, irmão? Que força? Ele estava escondido, com medo. Ele olhava para ele e dizia: não dá não. Como você quer que eu vá? Ele responde: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. É assim às vezes que muitos de nós nos enxergamos, fracos, pequenos, insignificantes, alguém que não pode dar nada para Deus, e Deus está falando: ei, valente! É você que vai livrar o povo de Israel das mãos do inimigo. Como, Senhor? A minha família, não interessa de onde você veio, interessa onde você está. Se eu estou dizendo que você vai lá, você vai lá. Se eu estou dizendo que você nasceu para frutificar, então você vai frutificar, Gideão. Não fica mais escondido. Não é tempo de ficar escondido, não é tempo de reter a semente, é tempo de mostrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É tempo de colocar para fora aquilo que Ele já colocou dentro de você. Então entenda, quando você começar a crescer, a vinha vai começar a olhar para você e vão ver que você é diferente e vão tentar tirar a sua identidade. Vai dizer para você: você não é igual a nós. O que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? Você não pertence a esse ambiente. Mas lembra, todos os anos o dono da vinha passava por todas as vinhas e não ligava se ela tinha frutos grandes ou pequenos. Ele ia na figueira que foi ele que plantou. Porque a vinha inteira pode ter sido o vinhateiro, aquele que cuidava das vinhas que plantou, mas a figueira não. A figueira foi um projeto do dono da vinha. Você é um projeto de Deus onde você está. Não se sinta diferente, não se sinta fraco, não se sinta menor,
Porque o que Deus está dizendo para você essa noite: eu vou fazer você, valente, vencer os midianitas. Eu vou fazer você, valente, não interessa de onde você veio, eu vou fazer você vencer. Quantos conhecem aqui aquela história, que alguns pastores até pregam isso? Simão, Simba, Timão e Pumba. Simba, rei da selva, descendência do seu pai. O tio mata ele tem que fugir para não morrer. E no meio dessa fuga ele encontra um porco e um suricata. E nessa jornada ele tem que dizer assim: olha, você não é um leão, você não come carne. Era um porquinho, irmão, era um javali, comida preferida do leão. Então ele estava dizendo assim: olha, você não come javali, você não come suricata, você come lava, você come mato. Tirou a identidade dele, roubou a essência de quem ele era, colocando, por quê? Porque ele sabia que se um dia ele descobrisse quem ele era, a vida dele, aquilo que estava à sua volta, estava em risco. Será que você não tem vivido às vezes isso? As pessoas te diminuindo, sabe, colocando você num patamar onde elas estão, para que você não possa crescer ao nível que Deus te chamou para viver? Será que elas estão te puxando para baixo, para que você possa ser igual a ela, quando Deus te chamou para ser um leão? Até um dia que ia passando, sabe, um macaquinho, que o segundo Cláudio Duarte fala que ele era um pastor, chama ele, faz uma manada de leão também, chega aqui, ó, vem aqui, você é igual a nós somos leão, vem aqui, eu vou mostrar para você que você é leão. Chama ele até lá, mata um animal, esfrega o sangue na cara dele e fala assim: você é o quê? Miau. Ele disse: está errado, esfrega de novo. Você é o quê? Ele: miau. Esfrega de novo. E quando aquele cheiro do sangue entra nas suas narinas, a essência de quem ele era começa a vir à tona. E ele fala assim: você é o quê? Ele: um leão. Eu sou um leão. É isso que Deus te chamou para ser. Não um gatinho com medo à espera de alguém fazer por você, quando Deus chamou você para fazer. Você é filho do leão da tribo de Judá. Então você também é um leão. Então não deixe que ninguém roube a tua identidade. Ah, você é uma figueira, mas se Deus me plantou aqui, é esse lugar que eu vou frutificar. Se Deus me colocou nessa terra, é nessa terra vai ser Reobote. Esse lugar o Senhor me fez prosperar, é nessa terra, porque a palavra não está sobre esse lugar, mas a palavra fala: onde eu colocar a planta dos meus pés, esse lugar será dado por herança, e é aqui que eu vou ser abençoado. Não interessa. Então, se Deus me plantou como figueira no meio dessa nação, que todo mundo é igual, eu vou frutificar figo. Eu não vou nem pensar em dar uva, porque tem muitos dando uva. Deus chamou você para ser figueira. Deus chamou você para ser diferente. Então deixa que o Senhor cuide de você. Se deixar o Senhor esse ano cuidar, escavar a volta de você, expor as tuas raízes, sabe, alguma amargura profunda que só está na raiz. Só quando você expõe a raiz é que você consegue enxergar o que está de mal, o que está roubando as tuas forças, impedindo você de frutificar. Então deixa Deus esse ano rasgar a volta, abrir, expor aquilo que está dentro de você, na essência, lá embaixo, roubando a força de você frutificar. Irmãos, é hora de você expor as tuas fraquezas. É hora de você expor para Deus aquilo que você precisa mudar. E você não expor aquilo que está por baixo, nunca dá para ser, não consegue ser renovado e restaurado. Qual é a coisa que o vinheteiro fez? Vou fazer o quê? Cavar a volta. Me dá um ano. Me dá um ano. Deixa eu cuidar. Um ano eu vou cuidar. Eu vou cavar a volta, vou colocar fertilizante, eu vou expor a raiz, eu vou ver o problema porque ela não frutifica. Porque esse ano ela vai frutificar. Mas se ela não frutificar, o Senhor arranca, porque eu não vou arrancar. Eu tenho amor por essa videira, por essa figueira. Eu tenho um relacionamento, eu vi ela crescer. Eu ajudei. Mas não desista dela. Sabe quantas pessoas já chegaram para mim por causa do outro que não estava frutificando, falando assim: olha, desiste. Não investe mais, porque errou, porque caiu, porque fez isso, fez aquilo. Ei, me dá mais um ano. Senhor, me permita cuidar mais um ano. Se não for, Senhor Deus, se não for para frutificar, não tem problema. O Senhor leva para outro lugar, alguém vai tomar conta, mas me permita ficar um ano. E nós temos visto pessoas que chegaram aqui, assim como eu,
alguém quis cuidar das raízes. E eu aprendi com esse cuidador das vinhas que precisamos cuidar. Independente, precisamos expor essa raiz para que não possamos viver. Mateus, ele fala, Mateus 3,10, e o machado já está pronto, já está posto a raiz. O machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada no fogo. Mas o que o Senhor está dizendo para você essa noite é: ei, deixa eu cuidar de você. Deixa eu expor as tuas raízes. Deixa eu expor para que você frutifique esse ano. Esse ano é o favor de Deus. Esse ano é o ano da compaixão. Senhor, tenha compaixão de mim. Ajuda-me a poder frutificar e cumprir o meu propósito. Eu falei uma vez, irmãos, que eu queria ser, sabe, eu sou muito agitado. Hoje eu até estou mais calmo. É o meu jeito, é o meu temperamento, é a minha maneira. E um dia eu estava falando com a minha esposa e falei: amor, vamos para uma conferência. Eu disse: amor, eu queria ser assim. Eu queria pregar dessa forma. Oh, irmãos, tudo bem? Paz do Senhor. Ele falou: amor, se você quiser ser igual a ele, tudo bem. Mas se você quiser ser igual a você, siga do jeito que você está. Se você quiser ser aquilo que Deus te chamou para ser, não olha para o lado, olha para cima. Olha para dentro de você e vê a essência que Deus colocou em você. Se Ele te chamou para ser assim, com voz de trovão, seja como voz de trovão. Não queira imitar os outros, imite a Ele. Então Deus está trazendo hoje para nós podermos viver os projetos e sonhos dEle. Não desperdiça esse ano. Se nós estamos vivendo desde o princípio do ano, declarando: esse vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser o ano do favor de Deus, vai ser o extraordinário, nós vamos viver bênçãos, milagres e maravilhas. Já estamos vivendo em nosso meio, irmão. Há pessoas que vão testemunhar dos milagres que Deus está fazendo no tempo certo. Eu creio nisso, porque esse foi o ano que o Senhor preparou para nós. Ele está cavando a volta das raízes, expondo para que haja cura, para que haja o renovo de Deus, e a árvore que você comece a frutificar, comece a dar frutos em abundância. Então é o tempo que Deus deu. Não desperdice. Não desperdice a oportunidade de mais um ano. Ei, é mais um ano. Lembra, aquela árvore não era nova, mas há 3 anos que ela não frutificava. Há quanto tempo faz que você não dá frutos para Deus? Quanto tempo faz que você não dá um testemunho para alguém do amor de Jesus Cristo? Aquilo que você está vivendo não é para ficar para você, irmãos, porque senão ficava na minha casa. Eu estou vivendo tempos maravilhosos com Deus, então eu fico na minha casa, retenho a semente e como o alimento do fruto todo para mim. Mas Deus não chamou a gente para isso. Ele disse: enquanto o milagre da multiplicação dos pães, não foi porque apenas Jesus orou, mas foi porque Ele repartia. A Bíblia fala: enquanto Ele repartia, se multiplicava os pães e os peixes. Enquanto você multiplicar aquilo que Deus te deu, vai se multiplicar. Enquanto você tiver botija, o azeite não vai parar de correr. Enquanto tiver espaço, o azeite não para de correr. Então, irmão, quando você começar a distribuir para os teus irmãos aquilo que você carrega, mais Deus vai acrescentar sobre você, e o óleo novo e fresco vai descer sobre você, vai descer sobre a tua vida. E para a gente encerrar, tem uma história de um jovem numa cidade bem distante, que fez porcaria na cidade e foi preso. E aí todo o povoado teve pena e compaixão daquele jovem. Chegou no governador e mandaram uma carta: olha, por favor, libera ele, perdoa ele. Perdoa daquilo que ele fez, porque ele é jovem demais para poder estar aí condenado, porque era condenado à morte pelo roubo pelo crime que ele tinha cometido. Então o governador recebe aquela carta, começa a ler e diz assim: eu vou liberar ele, eu vou perdoar ele, mas antes de eu perdoar ele, eu quero conhecê-lo. Antes de eu perdoar ele, eu preciso conhecer quem ele é. Então fala a história que ele se disfarça de pastor. Pega a sua Bíblia, coloca aquela carta, quero perdão, dentro da Bíblia, e vai até a prisão. Quando chega na prisão, o jovem, revoltado do outro lado, ele disse assim: olha, tem uma coisa para você. Ele falou: sai daqui, eu não quero saber disso. Começou a cuspir, a xingar, a jogar coisas no homem lá, no pastor. E ele disse: mas tem algo aqui dentro que você precisa e vai ser bom para você. Ele fala assim: eu não quero nada disso, pode ir embora daqui.
Eu não quero nada que você tem para me oferecer, porque nada pode mudar a minha vida. Eu não quero nada disso, vai embora daqui. E começou a xingar e a jogar coisa. Então, para a segurança daquele homem, ele vai embora. E quando ele sai pelas portas, o carcereiro vai até o menino e fala assim: olha, seu tolo, você sabe quem era aquele homem? Era um pastor que vem aqui encher o saco. Ele fala: não, era o governador da cidade. E dentro daquela Bíblia que ele estava te dando, estava a tua carta de perdão, estava a mudança da tua vida, estava algo que ia mudar por completo. Você ia sair desse lugar, ia viver algo novo. E aquele jovem, no dia da sua condenação, pede uma oportunidade para falar. E todo mundo fica admirado, à espera do que ele ia falar. Ele fala assim: olha, hoje é a minha condenação, não tem mais escapatória para mim. Mas deixa eu falar para vocês, não foi o crime que eu cometi que vai me levar hoje para a sentença de morte. Foi a oportunidade de novo que eu rejeitei. Quantos de nós temos rejeitado isso? Quantas vezes tem sido apresentado para nós e nós rejeitamos? Quantas vezes Deus tem mostrado para nós: ei, sai desse caminho, sai dessa vida, sai do meio onde você está. Toma aqui, eu tenho algo novo, eu tenho uma história nova. E sabe o que muitos estão dizendo? Sai daqui, eu tenho um pavor de crente, eu estou ferido com a igreja, então sai daqui. Mas aqui dentro tem uma carta que vai mudar a sua vida, tem uma proposta de mudança. É a mesma coisa que aquele vinhateiro estava fazendo. Ei, deixa eu cuidar dela, mano. Deixa esse ano Deus cuidar de você. Deixa esse ano Deus expor as tuas raízes, as tuas fraquezas. Deixa Deus expor aquilo que está lá embaixo, que ninguém consegue ver, para que você seja curado, para que você seja sarado. Ah, pastor, mas todo mundo vai ver aquilo que está por dentro de mim. Não interessa o que os outros vão ver, o que interessa é a cura que você precisa. Não interessa se as pessoas vão te xingar, é Deus está trabalhando e expondo as tuas raízes, as tuas fraquezas, para você começar a cumprir o propósito dele. Quantos aqui essa noite querem viver isso? Você não está diferente, você não está no lugar errado, você não está no emprego errado, com as pessoas erradas. Você está num ambiente propício para as pessoas verem a árvore que Deus te transformou. E o justo descansa na sombra do Onipotente, e a árvore de figo da sombra. Então tem pessoas que querem descansar na sombra da tua figueira, na sombra daquilo que você tem carregado. Chamou o louvor aqui? Então essa noite, o meu convite para você é: deixa Deus cuidar. Vamos ficar de pé. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus sarar tuas dores. Deixa Deus ir no mais profundo. Mesmo que você ache que Deus está te envergonhando, mas Deus está cuidando e tratando de você, porque Ele tem um amor e um cuidado por você. Foi Ele que plantou você nesse lugar, foi Ele que colocou você nesse ambiente. Então, irmãos, apenas espera em Deus. Foi Deus que plantou, não foi um homem qualquer, porque aqui ele está falando: olha, o meu pai saiu e plantou uma figueira no meio da vinha. E aqui está falando que o vinhateiro, aquele que cuidava, é o Espírito Santo. Ele tem cuidado de você. Ele quer cuidar ainda mais, Ele quer expor aquilo, Ele quer pôr, irmão, fertilizante nas raízes, o nutriente que falta para você frutificar. O que está faltando com você? Entra ano, entra mês, sai mês, e você continua vivendo as mesmas coisas. É um ciclo vicioso que Satanás te colocou, quando Deus te chamou para viver o ciclo dele. Ei, há 4 estações, então não para em uma. É aquilo que Deus chamou para viver, aquilo que Deus tem para você, ninguém pode cortar, só Ele. Ele falou: Senhor, eu não vou cortar. Não é o pastor que te corta, não é o líder que te corta, é o Senhor que tem autoridade para isso. Não é ninguém. E o Senhor está te tratando. Ei, o machado está posto próximo à raiz. O que é que você quer? Quer machado ou quer polda?
Você quer machado ou quer tesoura? A tesoura aponta para que você possa dar mais frutos, mas o machado te corta e te lança no fogo. Chegou o tempo de dizer assim: Senhor, tem pena de mim, Senhor, tem misericórdia, eu ando da compaixão. Então, Senhor, olha, escava a volta das raízes, porque eu quero dar frutos esse ano. Esse ano eu prometo, eu vou frutificar. Não adianta, irmãos. Lembra, se você não der frutos, o Senhor não arranca. Que tipo de figueira você quer ser? Essa figueira aqui, que foi cuidada. E o que mais interessante é que essa parábola não tem fim. Ninguém sabe o que aconteceu com a figueira. Ninguém sabe se ela foi cortada ou não. Sabe por quê? Porque quem vai terminar essa história somos nós. Quem vai terminar essa história dando os frutos não é aquela figueira, é você. Aquela figueira é eu e você. Aquela figueira é o que Deus espera de mim e de você. Então essa noite eu declaro em nome de Jesus, as nossas colheitas serão tão fartas, nossos figueiros serão tão fartos de figo, de frutos, que as folhas, os ramos não sustentarão. Aqueles que buscarão alimento encontrarão, aqueles que buscarão conforto encontrarão, o consolo encontrarão. Eu declaro em nome de Jesus que será o tempo do favor, da graça, do amor, da glória de Deus manifesta na sua vida. É tempo de crescer e frutificar. Chega, não é o teu conhecimento, é o teu relacionamento que transforma. Não é o quanto você sabe, é o quanto você se revela para Ele e Ele se revela para você. O que Ele quer fazer essa noite é: eu estou te dando uma oportunidade, está aqui dentro o novo de Deus para você. Está dentro de você o novo que Ele tem. Não era escolha. Agora não depende mais dele. Jamais alguém Deus olhou pra mim. um amor com os improváveis. E se você acha que você é um improvável, assim Quem como sou eu, que era eu improvável de estar para aqui nesse ti? país, falando outra língua, vivendo o que está vivendo, e Deus pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, irmão, é através de você que muitos serão confundidos. A graça, a favor, a amor, a poder, a unção sobrenatural de Deus. Em ti, Senhor. Eu declaro o ano da maior colheita do Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Eu declaro tempos de abundância, celeiros fartos e transbordantes. Enquanto houver vasilha, o azeite não vai parar de escorrer. Enquanto houver vasilha, a unção não vai se acabar. Mais vencedor em ti, Senhor. Então, o convite para você essa noite é: Improvável, mas só levantar as suas mãos e dizer: Senhor, esse ano eu vou frutificar. Esse ano eu permito que o Senhor cuide de mim para que haja mais frutos. Não vai haver mais, Senhor Deus. Se eu chegar até mim, eu não encontrar nada. Você vai encontrar frutos. Você vai encontrar sementeira. Você vai encontrar colheita. Você vai encontrar frutos para comer e se alegrar. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, igreja? Então começa a declarar: incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Você é vencedor dele. Começa a declarar que você é vencedor. Começa a declarar que você é vencedor. Improvável, mas escolhido. Improvável não era para ser você, mas você venceu. Numa guerra com todos os seus irmãos antes de entrar no útero.